Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Macedo, aqui na área, para falar do Coringão, para falar do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista. E dessa coisa que aconteceu aí na última segunda-feira no Parque São Jorge, né? Um momento triste, lamentável da história do Corinthians, né? Infelizmente, né? A gente vai ter que comentar sobre isso aqui. Mas antes, você que ainda não se inscreveu no canal, eu faço um convite especial a você. Se inscreva aqui no canal, tá aqui, ó. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, tá? Que é super importante para nós. E para você também, que nós temos lives todos os dias falando do Coringão. E claro, deixe o seu like, que é super importante para nós. Beleza? Vamos falar então do que aconteceu na última segunda-feira? Bora lá então. Roda a vinheta aí, Jacir. Pois é, pessoal, no último dia 20 de janeiro, né? Aconteceu no Parque São Jorge um dos momentos mais tristes da história do Corinthians, né? Eu acho que todo corintiano que acordou na última terça-feira, acordou ontem, acordou com esse sentimento de tristeza, esse sentimento de impotência, né? Em relação do que está acontecendo no clube, esse momento político que está acontecendo no clube, né? A gente, como torcedor, sempre vai querer o bem do Corinthians, sempre vai querer o bem do Corinthians, né? E talvez isso as pessoas não entendam, porque paixão é algo que não dá para controlar. Paixão você tem, você sabe. Você não consegue, você não gosta que tratem mal a pessoa que você ama, não é? Não é assim? A mesma coisa o torcedor não gosta que trate mal o clube que ele ama. E às vezes o torcedor dá aquela rechaçada ou aquela resposta que às vezes não é ideal, né? E é o que aconteceu na última segunda-feira, né? Um processo de impeachment que foi, na nossa visão, né, atropelado, né? Um processo de impeachment que não respeitou ali o desejo ou a orientação, melhor dizendo, do Conselho de Ética, né? Que é bem importante dizer também que o Conselho Deliberativo não é obrigado a aceitar a orientação do Conselho de Ética, isso está no estatuto, tá, pessoal? Então, é bom a gente dizer isso também, né? O Conselho não é obrigado a seguir a orientação do Conselho de Ética, mas seria o mais racional, o mais óbvio, né? O Conselho aguardar a investigação terminar para depois tramitar o processo de impeachment, havendo culpa do Augusto Melo em relação à coisa da comissão da Vadibet lá, né? Mas não aconteceu. O presidente do conselho resolveu tocar um processo amparado em algumas coisas que ele acredita que esteja seguindo ali o estatuto do Corinthians, né? Em algumas situações ali, algumas interpretações. Ele tocou da mesma forma, né? Sem aguardar ali, sem seguir a orientação do Conselho de Ética. E isso passou uma mensagem muito ruim para o torcedor corintiano, né? Que deu a impressão que o presidente do conselho está junto da oposição e está contra o Augusto Melo, né? Eu estou falando da visão do torcedor, tá? Não estou falando que é o meu julgamento, deixar isso bem claro, senão depois eu vou ser mal interpretado, né? Infelizmente passou essa mensagem ao torcedor corintiano. O presidente do conselho não quis seguir a orientação do Conselho de Ética e está ali jogando junto com a oposição. Essa foi a visão. Por mais que o presidente do conselho esteja amparado no estatuto, que ele está seguindo o rito do estatuto, está amparado no estatuto, né? Mas para o torcedor passou essa visão. E talvez por isso que o presidente do conselho está sofrendo e muito retaliação nas redes sociais, principalmente, né? E também por parte da torcida, né? Também se agrava a situação quando conselheiros da oposição provocam torcedores nas redes sociais para o embate, que foi o que aconteceu na última semana, né? E isso, quer queira ou quer não, ocasionou as cenas lamentáveis que vimos na segunda-feira, né? Primeiro ali o embate entre o presidente do conselho e o presidente do clube, Augusto Melo, que foi lamentável, lamentável esse embate, né? Um presidente do conselho não pode, sabe, ter esse comportamento, e também o presidente do clube não pode ter esse comportamento. É lamentável, é vergonhoso para a instituição, esse tipo de coisa. Dedo na cara do outro, dedo em risco, cara, não pode ter isso, cara. Vocês estão representando o Corinthians.
Vocês estão representando 35 milhões de torcedores. É errado. É errado a atitude de ambos. De ambos. A gente sabe que cada um tem a sua razão, procurou a sua razão, acha que está na razão, pelo menos, mas é errado. Tem que ter o um mínimo de decoro. E os dois mandaram muito mal. Os dois mandaram muito mal. E depois ainda, depois da votação, do término da votação, culminou com o conselheiro sendo agredido, tomando dedo na cara, né, empurrado no final da votação. Mas isso a gente cantou a bola aqui semana passada. Poderia acontecer. Devido ao clima que foi criado. Que não estava tão hostil assim, tá? Antes até do que aconteceu aí no final de semana, quando o conselheiro começou a provocar a torcida. É complicado, pessoal. Aí a torcida que é a vândala. Então, tudo mal dirigido, mal conduzido. E quer queira ou quer não, cada vez mais o torcedor pega raiva do conselho. Pega a raiva dos conselheiros. E o que é errado. O conselheiro teria que ser um representante do torcedor. É um representante do sócio dentro do clube. Afinal, são sócios que elegem o conselho. E será que o conselheiro que está lá está olhando para isso? Ou está vendo apenas o seu interesse? Muita gente diz que o Augusto Melo está sofrendo e sofreu muito nesse último ano porque não soube ser político, porque não cedeu cargos que deveria ter cedido, porque ele perdeu o apoio de muita gente lá dentro, porque ele não devolveu a essas pessoas com cargos, com agrados que essas pessoas esperavam. O chamado toma lá da cá. Aí dizem, o Augusto Melo não sabe ser político, o Augusto Melo perdeu apoio por causa disso. Mas será que isso é a vontade do Augusto Melo? Ou é porque o Augusto Melo realmente não tem habilidade para negociar as coisas? Infelizmente, a política é isso. E a política do clube não é diferente da política tradicional. É jogo de interesse. E tudo isso causa a repulsa ao torcedor, que começa a ter raiva desses elementos que compõem todo esse universo chamado Corinthians, né? Que são os caras que decidem o futuro do clube. São esses caras que decidem. E estão na mão deles agora, uma decisão importante em relação à continuidade ou não do presidente Augusto Melo no cargo do presidente. Então, na minha visão, como torcedor, para minimizar os danos que foram causados na má condução de todo esse processo que houve, né, nessa questão do impeachment, eu acho, isso é um conselho, e eu acho que é a visão de todo torcedor, eu acho que o ideal seria o conselho, o presidente do conselho, seguir a orientação da comissão de ética e aguardar o término da investigação. Está no fim do inquérito. Já está acabando o inquérito policial. Se o inquérito policial apontar que o Augusto Melo é culpado, vai ser até melhor para o presidente do conselho botar a votação, vai tirar um peso imenso de suas costas e vai evitar muito problema. Caso o Augusto Melo seja afastado da presidência do clube e ele for inocentado na investigação. Então, até por um bom senso e até para evitar problemas de judicialização do processo de impeachment, o ideal, presidente, eu falo para o doutor Romeu Tuma Júnior agora, seria aguardar o término da investigação. Até para os conselheiros voltarem de forma tranquila o processo e até para o senhor tirar esse peso das suas costas. A gente sabe que é um peso muito grande, mas é o senhor mesmo que colocou na costa do senhor. Então, eu, como torcedor,
e eu acho que é o sentimento de toda a torcida. Os Gaviões emitiu uma nota hoje brilhante, dá os parabéns para a diretoria do Gaviões, mais uma vez a diretoria do Gaviões, dando uma aula de corintianismo, que não se trata de defender Augusto Melo ou outro, se trata de ver o que é bom para o clube. Você imagina só um presidente afastado do cargo, sendo inocente na acusação. Cara do céu, vai virar isso aí eternamente uma briga eterna. Não vai ter fim a briga. Então, eu espero profundamente, faça esse apelo, eu acho que é o apelo de todo torcedor. Aguarda, doutor Tuma, aguarda a investigação, espera. Deve estar no fim, é mais um mês, 2 meses acaba a investigação. Aí os conselheiros poderão votar com tranquilidade o processo. Se vai afastar ou não o presidente. Se ele tiver culpa, vai ser afastado, vai perder o apoio da torcida, ninguém vai cobrar o conselho, ninguém vai xingar o Tuma, vai xingar o Rubão, ninguém vai xingar. Você pode ter certeza disso, doutor. O senhor pode ter certeza disso. Se for comprovado que Augusto Melo tem culpa no cartório, vai ser a sua redenção. Agora, se o senhor toca a votação sem ter o término, o Augusto Melo é inocentado na investigação, aí isso pode piorar ainda mais do que está acontecendo hoje. Eu já disse isso em live e repito, é muito bom ter um conselho atuante, sim. É muito bom ter um conselho atuante, sim. Coisa que não teve em outras gestões, porque as outras gestões o conselho era aparelhado. Jogava junto com a situação. Por isso que não teve nada contra a Tausa. Por isso que não teve nada quando lá foi revelado lá atrás que jogador de 27 anos jogava no sub-23. Quando o presidente André Santos teve suas contas reprovadas, não teve votação de impeachment, teria que ter um processo de impeachment contra ele, por ter as contas reprovadas. Mas não teve nada porque era tudo aparelhado. Porque o presidente do conselho na ocasião jogava tudo para debaixo do tapete. O conselho de ética jogava tudo debaixo do tapete. E agora não. É importante ter um conselho ativo, sim. Mas é importante ter um conselho que seja racional. Que age com racionalidade. Que entenda a hora certa de fazer as coisas. E, infelizmente, para nós, torcedores, passa a visão de que o conselho não está sendo imparcial, está do lado da oposição. E isso é ruim para o conselho, é ruim para o Corinthians, é ruim para todo mundo. Inclusive até se o Augusto Melo tem culpa, porque fica a imagem que ele está sendo perseguido. Então, o correto, doutor, o correto conselho deliberativo, sigam a orientação do Conselho de Ética. Aguardem a investigação. Se o Augusto Melo tem culpa, pau no Augusto Melo, impeachment, afasta ele e toda a diretoria dele, e acabou. Tem uma nova eleição, eleja um novo presidente, a gente vai torcer muito para que entre uma pessoa boa e toque o Corinthians. Mas se o cara é inocente, deixa o cara trabalhar, e se o cara precisar na bola em outras ocasiões, pau no gato. E é assim, simples assim. Ninguém é contra o presidente do conselho, ninguém é contra fulano, A e B, ninguém está perseguindo ninguém. Não existe isso. O que existe é sentimento do torcedor em achar que as coisas estão sendo atropeladas. E isso está sendo ruim para o clube. Porque não há necessidade de ter isso agora. Beleza? E outra coisa importante que a gente pede, eu espero que aconteça, doutor, é o voto aberto. É o voto aberto. Por que não? Se tiver a votação do impeachment, que o conselheiro pega o microfone e declare para que ele está votando, se sim ou se não. Para o processo ser legítimo. Assim como é na política tradicional. No processo de impeachment do presidente, da presidente Dilma, do Collor, a votação foi aberta, nominal. O cara ia lá, pegava o microfone e falava o que ele queria, se sim ou se não. Seria lindo a gente ver os conselheiros fazerem isso. Seria ético, seria muito bom para a democracia corintiana isso acontecer. Não ser voto secreto, ser voto aberto. Para o torcedor saber, para o sócio saber como o conselheiro que ele votou na eleição do impeachment, se sim ou se não. Então, duas coisas importantes são essas: aguardar o inquérito policial e também
a votação aberta, para o processo ser totalmente legítimo e aberto e passar para o torcedor a visão realmente de imparcialidade, que eu acho que é isso que é mais importante. Isso que é mais importante. E outra coisa importante também que a gente queria pedir aqui, que a gente está meio confuso, umas pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam outra. Seria importante a gente saber o posicionamento do vice-presidente, dos vice-presidentes do Augusto Melo. Porque ainda a gente não sabe, né? Uma galera fala que eles se aproximaram do Augusto, outra galera fala que não, que eles estão ali, né? Seria interessante para nós a posição dos vice-presidentes do Augusto Melo em relação a isso, se eles são contra ou são a favor do impeachment. Seria interessante para a gente poder entender esse jogo político que está acontecendo no clube. Muito interessante. O torcedor quer saber, o torcedor quer transparência. Eu acho que tudo está comum, todo mundo quer o bem do clube, todo mundo quer o bem do Corinthians, né? E nós, torcedores, queremos transparência. Hoje as redes sociais trazem isso, né? Esse torcedor que não tinha voz, hoje tem voz. Muitos são taxados de forma incorreta, né? Miliciano, não sei o que, mas não é, a gente tem voz. A gente fala. E qual o problema em cobrar, em falar, em perguntar, em questionar, sem ter ofensa, ameaça, sem você fazer. Que isso é crime. Ameaçar é crime. Ofender é crime. Falar mentira é crime. Sem fazer isso, apenas cobrar posicionamentos, perguntar, eu acho que isso não é crime. O torcedor pode fazer isso. E é o que a gente faz. E é o que a gente espera. Que haja o entendimento de vocês que estão aí no clube. De ouvir essa reclamação e passar o que vocês têm pra gente. É só isso que a gente quer. Não queremos sangue, não queremos morte, não queremos nada disso. Muito pelo contrário. Da nossa parte do canal, logo do Macedo, somos totalmente contra a violência. Jamais vamos incentivar esse tipo de coisa, perseguição, jamais. Mas o que a gente quer é transparência, é jogo limpo, é jogar real pro torcedor. É seguir as coisas do jeito que tem que ser. Porque, em primeiro lugar, é o Corinthians. Porque a imagem do clube é política, como aconteceu hoje. Todos os programas comentando as brigas que teve lá no conselho. Os torcedores lá que ultrapassaram o limite, foram para cima lá dos conselheiros. Isso mancha a imagem do clube. E muitos desses conselheiros poderiam entrar no artigo lá, que fala de exclusão, bem citado na nota dos Gaviões. Dos caras que mancham a história do clube. A imagem do clube. Então, gente, põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. Joga real com o torcedor. Porque o torcedor só quer isso, só quer real. Não quer nada mais que isso. Porque o que eu estou percebendo é que muita gente que é contra o Coisa virar SAF já está pensando de outra forma. Já está com o pensamento quase mudando. Que pelo menos um dono vai cuidar melhor da marca do que vocês que estão aí, conselheiros, estão cuidando. Beleza, meus amigos? Vídeo um pouquinho longo. Agora você vai ver um recadinho do Said. Antes de acabar esse vídeo, espero que você veja uma coisa muito importante em relação ao nosso patrocinador, Status Pro. Veja até o final, que você vai gostar dessa novidade, tenho certeza absoluta. Beleza? Mas é isso, galera. Fico por aqui. Um grande abraço. Mas não desliga ainda. Assista aí o vídeo do Said falando sobre o nosso parceiro. Um abraço. E vai, Corinthians. Esse vídeo é um oferecimento da parceira do canal Status Pro AI, a primeira inteligência artificial voltada para futebol. Então, se você gosta de análise esportiva, seja para você fazer suas fezinhas, para criar seu conteúdo, ou simplesmente para analisar o futebol
do Brasil e do mundo. A melhor plataforma de inteligência artificial já está lançada e é parceira do canal. São análises simples, objetivas, de forma clara, você consegue conversar com uma inteligência artificial, ter análise de jogadores, de times, estatísticas de futebol. Então, ela serve para todos os amantes de futebol em geral e temos muito orgulho de tê-la como parceira do nosso canal. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Status Pro, acesse o QR Code aqui que está em cima ou direto no site que está aí rodando aí embaixo o link do site. E sabe do mais legal? Você assinando a Status Pro, você contribui diretamente pela quitação da Neoquímica Arena. Então, parte de todas as assinaturas vão ser destinadas ao Pix da Arena, a vaquinha da Arena. Então, de certa forma, além de você ter uma ferramenta que vai te ajudar, te auxiliar no seu dia a dia, você ainda vai contribuir para esse grande projeto aí da quitação da Neoquímica Arena. E o blog do Macedo tem muito orgulho de ter a Status Pro como parceira. Afinal, ferramenta, análise, estatística é tudo que você busca, é tudo que a gente busca, nós amantes de futebol. Então acesse o link ali ou o QR Code aqui em cima e saiba mais sobre esse grande projeto.